tem algo que acontece que é muito lindo, muito lindo. Dentro da igreja, eu falo por mim, o que acontece comigo. Quando o pastor, a gente vê realmente que ele fala da palavra de Deus, que ele usa, ele faz a exposição bíblica, Cristo é glorificado, e nós conseguimos fazer a aplicação, você vê os versículos de uma maneira que você não conseguia ver sozinha. É verdade. Você fala, nossa, estava aqui há tanto tempo, né? Estava aqui há tanto tempo, e eu não conseguia enxergar dessa maneira. E isso é maravilhoso. Isso eu posso falar que é uma revelação. Que é uma revelação, não no sentido, não existia, agora está ali. Não, não é isso. Mas, assim, Deus, através da vida do pastor que está expondo a palavra como ela é, mostrando Cristo e mostrando muitas vezes o nosso pecado, o pecado do ser humano, e essa regeneração, remissão, o que o sacrifício de Jesus fez por nós, e trazendo na prática, né, na aplicação prática, a gente consegue ver isso. E isso é lindo, é o mover do Espírito Santo. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. Hoje nós vamos dar sequência na parte 2 sobre o assunto de meios de graça que nós falamos há um tempinho atrás. Então nós vamos continuar falando sobre 2 pontinhos que ficou para trás e vamos também falar sobre a adoração bíblica, certo? Vamos lá, Ana? Certo, vamos lá, que hoje o tema, para mim, eu acho que, né, pode ser um pouquinho polêmico para algumas pessoas, mas eu acho que ele tá muito interessante, porque nós começamos a falar sobre o meio de graça, a palavra de Deus. Se você não lembra, pausa, volta no outro, depois você volta aqui, tá? Mas volta aqui. Já aproveita que vai pausar e já curte esse vídeo. Dá um like aí, já se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre traz assuntos que vão edificar a sua vida, certo? Exatamente. Então, bora. Bom, nós falamos sobre o contato pessoal que nós precisamos ter com a palavra de Deus, como que a gente faz, meditação, devocional, pipipi, popopó. Hoje nós vamos continuar falando da palavra, só que existe um outro método de nos aproximarmos da palavra de Deus, que é através da pregação da palavra. Ou seja, não é você que está ali lendo e pregando, que fique claro, né? Mas você está lá como ouvinte da palavra de Deus. Só que a gente precisa começar, por que eu falei que pode ser um pouquinho polêmico esse tema, né? A gente tem que entender o que é uma pregação bíblica. Sim. Porque pregar a Bíblia deve ser de qualquer jeito? É só abrir e falar o que eu quero? Ou eu quero falar alguma coisa e aí você que está aí me ouvindo, pregadores, pregadoras, eu quero trazer uma exortação para a igreja, para falar da falta de amor. Aí eu vou lá e caço um texto bíblico para falar da falta de amor? Será que é isso? Né? O que é a pregação de fato ali da palavra? E aí, Flávia, vou te pedir ajuda. Sim, pode falar. Para a gente abrir em Neemias 8. Já fica um merchan enquanto a Flávia abre. Isso. Que é o quê? A gente já tem... ó, eu coloco aqui. O GraceCast é quase a IBRPV já, né? Já. Mas, no canal do YouTube da IBRPV, nós temos lá uma série de exposições sobre Neemias, o livro inteirinho. O pastor pregou versículo por versículo, quase que palavra por palavra em alguns momentos. E ele tem, inclusive, um sermão específico aí dessa parte de Neemias 8, né? Vamos ler o versículo 8, Flá? Neemias 8:8, lê aí. 8:8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Perfeito. Aqui nós temos um perfeito exemplo do que é, de fato, uma pregação bíblica. Então, na versão que eu tenho aqui, essa é a NAA, fala assim, ó, e leram o livro. Primeira coisa, tem que ler. Quantas pregações é que eu não vejo mais no YouTube que eu fico com raiva? É verdade. Isso é Mas quantas sermões a gente abre no YouTube e a pessoa dá boa noite, não dá nem graças a paz. Nem a paz do Senhor. Se você for dar Assembleia, né? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Não dá também. Só começa a falar
não ora, não lê o texto, dá meia hora da pessoa falando, aí ela lembra que tinha um texto para ler. E às vezes é bem fora do contexto, né? Lê um texto só para falar que leu ali o versículo bíblico. Exatamente. Para falar que é culto. Só que e tá a Bíblia fala aqui, ó. O que Neemias, né? Aqui no caso, Esdras está diante do povo. O povo já está arrependido, foi massacrado, né? Já tinham reconstruído o templo, vão lá, agora vamos começar a cultuar o Senhor. E aí eles começam um culto a Deus aqui nesse capítulo. E Esdras vai lá e entrega e faz a leitura da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que está aqui no versículo, leram no livro, na lei de Deus. Ou seja, não é ler um livro, né, sobre a Bíblia no púlpito. A gente está falando de ler a palavra de Deus. Exato. Né? E aí, na sequência, eu vejo aqui, ó. Na lei de Deus, e declarando e explicando, a versão que você colocou, está escrito falando claramente. Uhum. Ele leu e ele explicou de forma clara. Então, eu leio e eu fico no texto. Você percebe que a gente fica no texto? Exato. A gente não sai viajando, maionese, né? E fica falando da vida, dando exemplo do cachorro, do papagaio. Vida pessoal. Vida pessoal, a vida do irmão e não sei o quê. Então, eles leram no livro claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, quem está lá embaixo precisa entender o que está acontecendo. Exato. E se a gente está falando de falar da palavra de Deus, existem algumas características, né, sobre a pregação e como ela deve acontecer. Obviamente que eu acredito que muitos pastores podem falar com muito mais... de forma muito mais bonita, né? Sim, mais eloquente, ali sobre o que é de fato uma pregação expositiva. Mas isso que nós vamos trazer aqui para vocês é justamente o termômetro que pode mostrar que você está numa igreja onde a palavra de Deus de fato está sendo pregada. Sim. De forma verdadeira, de forma fiel. E aí, a Bíblia explica a Bíblia. Então, a gente tem que pegar a Bíblia para explicar o que é a pregação da palavra. Né, Flá? E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Isso. E aí, eu quero trazer algumas características aqui do que é, de fato, a pregação expositiva, né? Então, primeira coisa, fidelidade ao texto. O pastor leu lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele explicou o que significa o Senhor ser o nosso pastor e que nada vai nos faltar. O que é esse nada? Né? O que significa ser pastor? Jesus fala que o pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele ouve a ovelha, dá vida pelas ovelhas. Então, o que a Bíblia fala sobre o que é ser pastor? Né? E como a gente pode entender isso? Então, por que foi usado esse termo, né? Exatamente. Na época. E aí o ponto é ser fiel ao texto. Uhum. O pregador que você está ouvindo está sendo fiel ao texto? Se está sendo fiel ao texto, check. Passou no primeiro check do gabarito aqui que a gente vai fazer, né? A segunda coisa é explicação clara. É o que o Esdras, no caso, né? Dentro do livro de Neemias, Esdras está pregando. É o que Esdras está fazendo. Então, ele explicou de forma clara. Você está entendendo? Ou ele está usando... Isso é uma coisa que eu já vi também. Aí, pegando mais no nosso pé aqui dos reformados. Vou falar. Que é, segundo Sócrates, a filosofia de não sei o quê, e os estudos de não sei aonde. Segundo o pai da igreja. O pai da... Gente, primeiro, é um negócio que... Desculpa, estou exaltada nesse podcast. Esse episódio. Se recomponha, mulher. Calma, vamos lá. As pessoas precisam entender aquilo que está sendo pregado. Sim. E aquilo que está sendo pregado precisa ter vida. O pastor sempre fala isso pra gente, né, nas pregações. Sim. Isso precisa gerar vida dentro de nós. Gerar mudança. Porque a palavra de Deus, a gente já falou que ela muda quem nós somos, ela transforma quem nós somos. A gente falou muito disso no episódio de coisas pessoais, né? De como encontrar com o Senhor de forma pessoal e aprender dele ali através da palavra. Se a explicação do texto não está clara, o que a gente faz? Como que você aplica isso? Como que você aplica? Eu aprendi que o filósofo, o pai da igreja e não sei quem, e o fulano, e o Zé da esquina, e o tio Zé do bar, e não sei quem, e o testemunho... E o que isso muda, né? Na vida realmente do crente que tá lá, ouvindo
no culto. Exatamente. Que era para ouvir a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na própria vida. Exatamente. E aí entra o terceiro ponto. O terceiro checklist. Então, você foi lá, ouviu a palavra. Ele começou e leu a Bíblia. Passou no primeiro check. Ele explicou, né? De forma clara. O terceiro é justamente esse. A aplicação. Existe uma aplicação prática, porque a Bíblia inteirinha, eu te garanto, que cada texto que tem aqui, até aquelas genealogias que eu sei que você pula. Porque eu já fiz isso, você já fez? Já. Você fica só passando o olho assim, fulano, gerando, é muito nome. Pronto. Então, vamos continuar. É bem isso mesmo. Né? Até as genealogias, todas elas têm uma aplicação prática para a nossa vida. Por que aquela genealogia está ali? O que significa? E aí que entra a vida do pastor, nessa questão de aprendermos a palavra de Deus, né? Na pregação exata da palavra de Deus. Tem uma aplicação prática? Poxa, tem. Nossa, hoje é aquele negócio, tipo, olha, o Senhor falou comigo hoje através da palavra, porque através da palavra eu entendi que o meu orgulho... Nossa, tô vendo que eu tô toda arriscada, gente. Que isso? Enfim, aleatoriedades aqui. Como diz o TDAH. TDAH. Volta. O Senhor falou comigo porque na palavra de Deus hoje falou de tal coisa. Né? E não é uma questão de revelação. Não é uma questão de eu sei o seu CPF. Flávia, me diz uma coisa. Se eu te revelar o teu CPF, o que isso muda na tua vida hoje? Absolutamente nada. Nada. Então, por que a gente tá... Ou melhor, a gente só tem igrejas cheias de pessoas revelando CPFs. Eu tô usando isso como um exemplo. Porque existem pessoas querendo que os CPFs sejam revelados. Mas e a palavra de Deus? Porque é isso que muda a nossa vida. Exato. É você ler um versículo e falar, Senhor, não consigo ser assim como esse versículo tá falando que eu preciso ser. Me ajuda, né? E aí, no ponto 4, é a cristocentricidade. Olha que palavra bonita e difícil. Né? Lindo, lindo. Que é o quê? Cristo está no centro. Jesus está sendo apontado. Ou o que está sendo apontado aquela pregação? É para uma prosperidade? É para uma conquista? É porque você vai vencer? Você vai vencer pessoais, né? Coisas pessoais. Ou Jesus está sendo glorificado? Porque o culto não é a Deus. Se o culto é a Deus, exato, ele precisa ser glorificado, não o homem. Então a gente fala que não pode ser antropocêntrico, né? O culto, sim, que é o homem no centro. exato. Não, nós saímos daqui, a gente sai da cadeira, levanta a cadeira, levanta do troninho e coloca Deus no trono, Deus no centro. Então a palavra do Senhor. E aí tem esse checklist aí que a gente pode falar do que de fato é. Quais são as características ali da pregação expositiva? E isso já é um termômetro para você que está em casa pensar, poxa, será que quando eu paro no culto para ouvir a palavra de Deus, é isso que está acontecendo? O pastor ou o pregador, né? Que nem sempre precisa ser o pastor que está pregando, mas o pregador está sendo fiel ao texto? Ou, nossa, ele está falando desse texto, mas nada a ver. O que ele está explicando está fora do contexto. Ele fez uma explicação clara e eu consigo aplicar aquilo na minha vida. Jesus está sendo apontado, Jesus está sendo glorificado através dessa pregação. E aí, além de nós falarmos o que é uma pregação bíblica, a gente tem que falar, acho que o inverso também, né, Flá? Sim. O que não é. O que não é. E passo o bastão para você. O que não é? Antes de falar sobre isso, tem duas coisinhas que eu queria falar justamente sobre esses últimos 2 pontos que você falou sobre a aplicação prática, porque tem algo que acontece que é muito lindo, muito lindo. Dentro da igreja, eu falo por mim, que acontece comigo. Quando o pastor, a gente vê realmente que ele fala da palavra de Deus, que ele faz a exposição bíblica, Cristo é glorificado, e nós conseguimos fazer a aplicação, você vê os versículos de uma maneira que você não conseguia ver sozinha. É verdade. Você fala, nossa, estava aqui há tanto tempo, né? Estava aqui há tanto tempo, e eu não conseguia enxergar dessa maneira. E isso é maravilhoso. Isso eu posso falar que é uma revelação. Que é uma revelação, não no sentido, não existia, agora está ali. Não, não é isso. Mas, assim, Deus, através da vida do pastor que está expondo a palavra como ela é, mostrando Cristo e mostrando muitas vezes o nosso pecado, o pecado do ser humano, e
essa regeneração, remissão, o que o sacrifício de Jesus fez por nós, e trazendo na prática, né, na aplicação prática, a gente consegue ver isso. E isso é lindo, é o mover do Espírito Santo. É verdade. E você sabe que, você falando, me veio muito a imagem, assim, é como se a gente estivesse lendo, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê como se estivesse com um véuzinho transparentinho, assim, meio turvo. Sim. Sabe? Que a gente até lê, mas não consegue ver de fato o que tá acontecendo ali no texto. E aí, quando o pastor traz a exposição real, fica claro demais. Aquele véu some e você fala, nossa, tava aqui, como diz o nosso pastor, há mais de 2.000 anos. E eu falo, mais de 2.000 anos. E eu falo pra ele, quando acontece quase sempre, eu falo, meu Deus, eu não tinha pensado nessa possibilidade, nesse texto. E aos domingos, as pregações, né, de domingo sobre Mateus, tá sendo maravilhoso. Maravilhoso, porque tem coisas ali que são ensinamentos que saem do superficial. E quando a gente lê o que Mateus está ensinando, as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, a gente é muito simplista. Muito simplista. E quando o pastor, ele lê, ele explica, ele realmente explica a Bíblia com a Bíblia, é maravilhoso. E isso te aproxima de um jeito que, na sua vida pessoal, quando você estiver agora fazendo o seu devocional lá em Mateus, você agora está lendo com outros olhos, você está enxergando outras coisas, mais profundidade. Porque, além de você, já conheço esse texto. Já li, fiz meu devocional já nesse texto. Eu tinha muito isso. Eu fiz um devocional, gente, esqueci. Em Gênesis. E aí eu faço lá o meu jeitinho, né? Vou escrevendo o que eu entendi de cada versículo e tal. E aí tenho lendo a palavra de segunda-feira e o pastor começou Gênesis, né? Aí eu fico assim, deixa eu ver se ele vai falar aquilo que eu achei que era. Porque a explicação que a pregação, a exposição da palavra traz, ela também te aproxima no seu momento pessoal com Deus. Porque ali você já sabe o que a palavra do Senhor de fato está dizendo com muito mais tempero. Sim. Não é? Aquele negocinho. Sabe quando você faz uma comidinha e fala, não, mas tá faltando um negocinho aqui? Sim. É aquele negocinho que você não sabe que tá faltando. E aí quando você descobre, quando o pastor fala, de fato você fala, nossa, agora faz todo sentido. E quando a gente tem esse descortinar, né, se eu posso usar essa palavra, na pregação, a gente pode ficar 2, 3, 4, 5 horas ouvindo. É verdade. Porque abre tanto a mente da gente que a gente tem prazer. Não, fala mais, que tá gostoso, tá bom. Então, isso é só mover de Deus. É verdade. Só mover de Deus. E a gente vê, infelizmente, o contrário disso, né? Infelizmente, na igreja brasileira, a gente não pode generalizar, mas existem sim. E o que não é, então, uma pregação bíblica? Falamos, né? O checklist aí do que é. Porque muitas vezes a gente pensa que quando um pastor ou pregador que está ali, ele cita um versículo bíblico, já pode ser considerado uma pregação. Então ele fala qualquer versículo bíblico e depois ele vai falar da vida pessoal, vai falar do cachorro, vai falar da viagem, vai falar de tudo e não fala da palavra de Deus. Ele apenas leu para dizer que está num culto, que está fazendo uma pregação. E realmente isso não é uma pregação. Ler versículos soltos. Não. Né? Quando você não tem realmente todos esses passos, né, de cristocentridade, de leitura da palavra, de aplicação, de verdade sobre a palavra, não tem como, né? Então, esses versículos, eles ficam... Foi só citado um versículo. Eu lembro de uma vez, eu estava numa igreja e uma das irmãs tinha família numa igreja que eu não quero citar o nome, mas... E na ceia, ela comentando que foi um choque para ela, isso foi há muitos anos, né? Ela comentou que na ceia da igreja do pai dela, que era uma outra denominação, o pastor chegou e falou assim, vamos ler uma besteirinha aqui da Bíblia? Na ceia. Na ceia. Meu Deus. A ceia do Senhor, que é tão solene, né? Solene, sagrado, é um memorial para as nossas vidas. E a pessoa fala, vou ler uma besteirinha aqui na Bíblia. E os irmãos riram.
Então, a gente tem essa reflexão também. Será que os irmãos que estão ali estão realmente, de fato, na igreja porque querem servir a Deus, porque querem ter intimidade com Deus, ou quer as bênçãos de Deus? Ou quer só o que ele pode proporcionar É um pro ser humano? entretenimento, né? Aí o culto vira entretenimento. Exato. Aí fica fácil você ir num lugar onde o pastor conta piada, onde o pastor conta histórias. Eu já participei de igrejas onde o pastor falava do filho e contava das viagens internacionais do filho. Isso é muito cansativo, porque você vai no culto com um propósito. O propósito é único, é glorificar a Deus. Exato. É glorificar a Deus através da sua vida. Lá no culto, a gente vai falar depois. Mas o que não é pregação também, não é uma opinião pessoal. Perfeito. Não é uma opinião pessoal. Perfeito. Eu uso um versículo de apoio para minha opinião pessoal e eu falo que é uma pregação. Não, eu não posso usar a Bíblia como instrumento para me esconder atrás disso. Entende? Então, isso não é uma pregação. Tem uma coisa que me pega. Isso que você falou de não é uma opinião pessoal. Tem uma coisa que me pega muito quando eu escuto pregadores falando assim, eu acho. Isso é complicado, né? Eu acho. Eu acho que Davi, quando escreveu, eu acho que o fulano... Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que... Relativizando as coisas. Não, peraí. Você acha? A gente não pode ter achismos, né? Eu acho que o momento da pregação da palavra, primeiro que é um lugar muito sério, né? A posição de pregar a palavra do Senhor, né? Já é nossa, de grande temor. Graças a Deus, não precisamos... Graças a Deus, nós mulheres não temos esse chamado do Senhor aí pro pastoreio e pra pregação. Mas, gente, já é um lugar tão solene e você precisa ter certeza daquilo que você está falando. E é por isso que Deus dotou, não todos, como diz Efésios, né? Para o santo ministério. Uns para isso, outros para aquilo. Então, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Sábio. Então... Deus é maravilhoso. Amém. Ele sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer. E a quem chamar. E quem chamar. Quem aguenta o reggae. Exatamente. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é qualquer um que pode chegar e subir e falar o que quer e falar, eu acho, e trazer opiniões pessoais, opiniões próprias. Porque se tem uma coisa que nós falamos, inclusive no episódio anterior a esse, né? Não o anterior, no caso, desse tema. É que nós, quando vamos nos achegar à palavra de Deus, nós chegamos como discípulos. Sim. E nos despimos dos nossos achismos. Exato. Dos nossos conceitos. Então, a gente tem que entender o que é a palavra de forma pura. Agora, se nós, no nosso momento com Deus, devemos ser assim, quanto mais aquele que está ensinando, né? É por isso que ele vai ter um juízo maior, né? Até a cobrança vai ser maior, né? Sim. A gente também... precisa entender que a pregação, ela não é um show. Ai, seus não lindos. É um show de... Será? Não é um show de carisma. Quem viu, entenda. Lindos. Não é uma performance, né? Então, você falar com palavras lindas, com um som musical no fundo para trazer aquela emoção, aquele ar de santidade. Não. Isso não é uma pregação, porque a pregação, a pregação ela é o quê? A palavra de Deus sendo exposta e não tem como fugir. Ela tem que ser aplicada na vida do crente. Sim. Não tem. A palavra ela vai falar do plano divino, vai falar do que Jesus fez por nós e do que Jesus nos salvou. Do que Jesus, da onde Deus nos tirou. Então, todo esse entendimento... dentro de um culto, as pessoas, as ovelhas precisam saber. Então, chega uma performance ali falando, você é a coisa mais importante deste planeta, você é a menina dos olhos de Deus, e cadê o culto ao Senhor? Cadê? Então, isso também não é pregação. Você falar apenas de coisas que vão inflar o ego das pessoas ali. E é o que mais tem, né, Flávia? E isso traz mudança de vida?
de fato, a palavra de Deus foi aplicada ali naquela vida? Porque, assim, na prática, na igreja, nem todos precisam de dinheiro. Uhum. Na prática, na igreja, nem todos precisam de cura. Nem todos precisam de casamento. Muitas pessoas estão supridas, muitas vezes, de dinheiro. Mas o que você quer? Eu tenho solidão. Não é para isso. Não é para isso. Então, ali, esse momento, ele é muito importante. Então, ele tem que trazer... A palavra tem que ser exposta e tem que mudar a vida de quem está ouvindo. E esse mudar a vida, acho que é importante a gente salientar, que não é mudar a vida financeiramente, mudar a vida só emocionalmente, mas é mudar a vida no sentido de te aproximar de Deus, Sim. te santificar, te ajudar a estar mais, a estar mais próximo Sim. do Senhor. É entender a condição que nós estamos, condição de pecadores e que carecemos da graça de Deus para mudar de vida. Exato. Para sermos perdoados dos nossos pecados. Só que para tudo isso, daí a gente volta lá no início, né? Desse episódio. Que eu preciso... Para eu entender tudo isso, o que eu preciso? Ler a Bíblia. Sim. Eu acho que aí entra um ponto muito crítico. Porque nós vemos cultos, aí a gente pode olhar pela internet, né? Temos hoje em dia culto online, a pandemia explodiu, né? Os cultos ao vivo, online. Então, hoje a gente tem acesso a culto de todos os tipos de igreja. Uhum. E nós vemos igrejas lotadas. Lotadas. Cheias de pessoas que estão ouvindo groselha. Uhum. Groselha, porque aquilo não é a palavra de Deus, definitivamente. Isso quando leem a palavra de Deus, como a gente falou. Ou falar, vou ler aqui uma besteirinha, Deus me livre. Agora, por que as pessoas ficam? Porque elas não conhecem. Uhum. Porque se ela conhecesse o texto bíblico, se ela conhecesse Jesus, quando está falando ali no Sermão do Monte sobre sermos pacificadores, quer dizer isso, isso e isso. Tá. E aí chega o pregador e fala outra coisa. Você vai ficar o quê? Opa, não, eu já li, eu já aprendi, eu sei como é. Eu li o contexto, não era sobre isso que estava falando. Uhum. Esse cara tá viajando. Esse pregador não tá batendo bem nas ideias. Ou ele tá mentindo, porque tem pessoas que a gente sabe que usa da eloquência, da influência, sim, né? sim. Pra contar mentiras também. Agora, as pessoas não têm criticidade, porque elas não estão lendo. E é por isso que a gente fala. Em todos os episódios a gente tem falado isso. Leia a Bíblia. Não tem atalho. Leia a Bíblia. Só assim você vai conseguir discernir, inclusive quando o homem ou a mulher, enfim, a pessoa que estiver ali pregando a palavra, se ela está falando a verdade ou não. É isso. Não tem outra coisa para falar. É simplesmente isso. Exato. Esse ponto que você falou do show, né? Do carisma. Eu acho que é algo que, inclusive, tem dominado muito as igrejas atuais, porque muitos deixaram de trazer uma palavra bíblica para trazer uma palavra motivacional. Sim. E aí viraram coaches dentro do púlpito, né? Não só pintaram a igreja de preto, sim, como colocaram coaches para falar. E as pessoas se aproveitam porque, o fulano, o ciclano, enfim, tem uma eloquência, um tom de voz, é muito simpático. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Mas a palavra de Deus sendo pregada? Se não tá, meu querido, pode ser o melhor homem do mundo. Pode ser a pessoa mais bondosa. O culto, ele é solene. É isso que eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Quando a seriedade que o Senhor trata o culto. Exato. Então, se a gente não entende que o culto é solene e a pregação da palavra, ela deve ser o ápice. É aquele momento assim, é a cereja do bolo, é a pregação da palavra. O que inverteram, né? Hoje em dia, o ápice é o quê? O louvor. O louvor, que dança, teatro, testemunho. Tudo. Aí vai ocupando o tema. Exato. Chega a palavra, 5 minutos de palavra. E olhe lá. Se tiver. Então, é um problema tão grave e, ao mesmo tempo, é um tema tão simples. Uhum. A gente falou do primeiro meio de graça ainda. A gente tá no primeiro meio de graça, que é a palavra. É o primeiro meio. Eu lembro de você falando da mangueira, né? Que é como se fosse um canal ali. Não é, de fato,
a graça em si, mas é o Senhor nos alcançando por meio de algo. E esse por meio de algo é a palavra dele. É a coisa mais básica que nós temos. E como é difícil o ser humano. Porque a gente quer ir por caminhos errados. Atalho. Que a gente quer pegar o caminho mais rápido. Qual que é o caminho mais rápido aí? Não preciso ler tudo isso daí. Não é bem verdade. Só me conta. Só me explica. Resume pra mim. Faz um resumo aí. Então, isso daí não transforma a vida. Não transforma. Então, para você realmente entender o plano de Deus, qual é o nosso papel como ser humano, como crente, o que devemos fazer, o que devemos ser, como devemos fazer, como devemos adorar. É lendo. Não tem atalho. Não tem. É isso. Não tem. Então, isso que você acabou de falar. Realmente não é uma mensagem motivacional. A pregação não é uma mensagem motivacional. Ela tem que, unicamente, exclusivamente, engrandecer a Deus. Ponto. Motivou demais, desconfia. É verdade. Porque geralmente eu falo por mim, né? Eu não sei você, mas das pregações, geralmente eu saio meio moída, com dor na lombar, assim, de falar, nossa, Senhor amado, preciso mudar. Porque se a pregação da palavra não gera esse incômodo, desconforto de falar, meu Deus, como eu sou pecador, eu preciso mudar, eu não... Nossa! Gente, não tem sentido. Não tem sentido, né? Somos todos pecadores. A palavra nos aponta para Cristo que é santo. Temos que ser igual a Cristo. E eu tô saindo do culto feliz. Assim, não tô dizendo que a gente tem que sair triste, tá, gente? Pelo amor de Deus, não dá pra sair do culto depressivo. Não é esse o ponto. Mas eu me sinto super motivada pra minha semana, né? O meu gás ali está reabastecido. Porque você é a pessoa mais importante da face da terra. Né? E Deus vai te dar todas as coisas porque você é a preciosidade de Deus. Mas e cadê a mudança que nós temos que ter? Cadê a devoção que nós temos que ter a Deus? Exato. Cadê a mudança de vida? Mas eu recebi toda essa palavra, mas eu tenho uma vida de pecado. O que você faz com isso? Eu maltrato as pessoas. Eu tenho vícios. Eu falo palavrão. Eu falo tantas coisas que quebram a lei de Deus. E eu ouço essas palavras de motivação e eu continuo motivada a não mudar. Exatamente. Essa é a verdade. É o que está acontecendo. Pessoas vivendo uma vida de pecado e o coaching que está ali, travestido, né, de pastor, é uma palavra muito forte, né? Travestido de pastor, trazendo palavra motivacional, trazendo tudo aquilo disfarçado de um culto a Deus e que não tem mudança nenhuma, prática. E aí entra num ponto que se tem uma coisa que não tem naquele culto é Deus. Se tem uma coisa que não tem ali é Deus. Porque aí a gente entra na motivação do povo, a gente entra na motivação da pregação, na motivação dos louvores, que a gente vai falar depois, na motivação da comunhão. A gente tem visto igrejas fazendo balada. Infelizmente. Mas é para atrair. Meu querido... O que precisa atrair o povo para a igreja é o evangelho. Se você está sendo atraído ou se sentindo atraído por uma igreja por outro motivo, desculpa, você está sendo atraído por qualquer outra coisa que não é Deus. E aí você quer qualquer outra coisa que não seja Deus. Porque no dia que começarem a falar de pecado, no dia que a palavra te confrontar, no dia que a palavra falar assim, cara, você... não presta. Você está sendo aí o cocô do cavalo do bandido, né? As nossas boas obras são como trapos de imundícia. Exato. Vou falar aqui o que é um trapo de imundícia, né? Já aprendemos ali por várias vezes nas pregações, mas o trapo de imundícia é o quê? A mulher, naquele tempo, não tinha always. Não existia sempre livre. Seja a marca aí, moça, menina, mulher que você utiliza. Ou para as antigas, mods. Minha mãe até hoje fala, mods. Mods. Não existia. Então, o que se fazia? Paninho. Né? Trapos. A imundícia é exatamente aquilo. Aquele sangue que jorra, que fede. Imagina num calor de Israel,
A mulher tendo que se afastar, e por isso que muita, né, a lei, elas tinham que se afastar, até por uma questão de higiene. As nossas boas obras, Deus considera aquele trapinho. A sua boa obra é um absorvente sujo. É muito pesado. E aí, se isso não está te incomodando, se a pregação da palavra não está trazendo isso, não está trazendo essa coisa de, Senhor, eu preciso mudar, eu não posso ser a mesma pessoa, qual é a diferença que o evangelho está fazendo na vida? E qual a minha diferença com uma pessoa do mundo, né? Exato, porque aí a diferença é que eu não bebo e não fumo. É moral? É moral. E a gente sabe que o evangelho não é moralidade. Não. A gente tem muito... estilo de vida. É estilo de vida. Cristianismo é estilo de vida. É você abrir mão, abnegar, né? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Exato. E isso que você falou do palavrão, isso é um negócio que me incomoda. Porque o que eu tenho visto de crente, falando que é crente, e ali solta um palavrão. E eu falo, gente, na minha época, nossa, minha mãe, a gente não podia falar bunda. Em casa, juro pra você, Flá. Em casa não se podia falar bunda, a gente falava pupuca. Não era nem bumbum, era pupuca, porque a gente não sabia falar, né? E ficou pupuca. Porque bunda era feio. Então, assim, que mundo que nós estamos vivendo onde pessoas dentro da igreja falam palavras torpes? Aí, nem diferença que o mundo tá tendo. Pois é. Porque tem gente que bebe e tem gente que fuma. Também, dentro da igreja. Aí você fala, o que a igreja se tornou? Nossa, a gente viajou aqui, né? E foi até pra igreja, mas vamos voltar aqui. Na palavra. Vamos ler 2 Timóteo? Vamos. Você tá com ele aberto aí? Eu acho que não. Não. 2 Timóteo. Não tô. Eu vou ler aqui. Chururu. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo... eu espero você aí. Quer que espere? Não, pode ir. Vou lendo aqui, então. Pode ir. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A galera vai falar, não quero ouvir sobre pecado, né? Mas terão coceira nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, essa pessoa sim é eloquente. Mas ela não fala de pecado, querida. Ela não fala da Bíblia e do Evangelho. Não, mas eu quero ouvir ela, porque ela me agrada. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Aí nós temos Gálatas 1, 8. Eu tô com Gálatas, acho que aberto já aqui direto. Eu falo que Gálatas e Efésios são os 2 livros que se perdem na minha Bíblia. Verdade. Hoje, pela 1000ª vez, eu comecei a ler Gálatas. Verdade? Gálatas não, é Efésios de novo. Você já falou que ama Efésios, né? Eu gosto. Eu comecei a ler de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, ó, diz assim, Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Para quem não sabe, anátema é o mesmo que maldito. Sim, maldito. É essa a palavra utilizada. Se alguém chegar em vocês, pregar um evangelho diferente do que está escrito aqui, do que foi doutrinado, mesmo que seja um anjo. Olha só como... Paulo já sabia, né? Já, claro. Já sabia que ia ter gente tendo... É por isso que revelações, que a Bíblia ela é inspirada. Graças a Deus. Graças a Deus. Inerrante. Então, se alguém te pregar um evangelho, mesmo que seja um anjo vindo dos céus, você viu, você não enlouqueceu, você viu um anjo descendo do céu e falando assim, é diferente. Não é bem isso, bem tá bom, isso querida? Seja maldito. É isso que a Bíblia fala. Exato. E 1 Coríntios 2, de 4 a 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo tá falando assim, viu? Eu não preguei de forma persuasiva, com toda eloquência, não foi isso. Mas em demonstração do Espírito aqui, o Espírito Santo, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Amém. E assim dizemos, né, que a verdadeira pregação ela não gira em torno do pregador, mas de Cristo e da sua palavra. Exato. E temos aqui uma dica prática, né? Bora lá. Para descobrir
como que você aprende melhor na pregação? Já conseguimos identificar o que é pregação, o que não é pregação e como que nós aprendemos, né? A gente sabe que cada pessoa, ela assimila de um jeito, né? Eu, por exemplo, dependendo do tema, porque na nossa igreja tem culto de doutrina e o culto, né, no domingo. Então, o de doutrina exige um pouco mais de atenção. Então, eu prefiro anotar. Então, eu gravo, consigo prestar atenção e anotar, porque aquilo, quando for revisitar, me ajuda. Então, tem pessoas que não. Tem pessoas que, ouvindo é melhor, não conseguem escutar e escrever. Então, cada um tem o seu jeito, né, de assimilar, né? com mais clareza, com mais assertividade a pregação da palavra. Então, descobrir qual é o melhor jeito é super importante. Então, o importante também não é ser um ouvinte passivo. Não adianta apenas você frequentar o culto, achar tudo lindo e maravilhoso e não pôr em prática. Também não adianta nada. Porque vai que você está numa igreja que prega a palavra do Senhor. Pode ser. A gente falou muito de quem não prega, né? Mas pode ser que você esteja numa comunidade bíblica, né? Com pregações expositivas, bíblicas, mas se você senta a pupuca na cadeira pensando, essa palavra, se o fulano tivesse aqui. A gente escuta muito isso, né? Daí, na sua vida, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não teve mudança de vida. Não adiantou nada. Não adianta também. Então, não adianta apenas ouvir para criticar, porque daí eu me torno também como um crítico do mundo. Apenas vou, critico e não trago solução prática e também não mudo de vida, porque para mim não é interessante. Eu gosto de criticar. E isso é um negócio que pega, porque muitas das vezes, às vezes eu converso com meu esposo, né? A gente vê algumas coisas, tipo assim, mas gente, acabou de escutar a palavra. É verdade. Acabou de escutar essa palavra. Sério? Então tá bom. Eu tenho um exemplo assim. Eu pensei exatamente isso. Eu estava num congresso de mulheres e foi falado sobre a diferença dos temperamentos, né? Os temperamentos humanos. E depois da palestrante falar tudo, explicar tudo certinho, os pontos, as fragilidades, não faça isso, não faça aquilo, evita tal coisa. Daí, no intervalo, uma senhora lá, nossa, maltratou. Tava vendendo livros, né, no final ali, e nesse intervalo uma senhora começou a maltratar, porque tinha muitas mulheres ali. Começou a maltratar o rapaz que estava vendendo e daquela loucura, ela desceu a boca. Eu fiquei olhando assim do lado e falei, meu Deus, mas acabou de escutar isso e não aprendeu. Meu Deus do céu, tá fazendo, sabe, maltratando. E eu falei, gente, como que pode? E acontece, porque senão o mundo tava desse jeito, né? Porque a moralidade, ela existe. Tem coisas certas e tem coisas erradas. As pessoas, muitas vezes, sabem o que é certo, mas não querem fazer. Porque me custa, né? Claro. Me custa o meu ego, custa o meu orgulho. Custa tempo. Custa eu ficar quieto. E às vezes ficar quieto é um negócio difícil. Eu falo por mim, né? Ficar quieto é muito difícil pra mim, né? Com uma boa sanguínea que fala pelos cotovelos, ficar calado custa. A impaciência, custa até o coração acelerado. Você fala, mas eu preciso falar. Não, você não precisa falar, não. Só fica quietinha. Meu marido fala assim, pra mim assim, fica quietinha. Eu falaria isso também, porque pra mim é fácil ficar quieta. Não, pra você eu falo, fala mais. Fala mais. Fala mais. Estou falando mais. Exato. Então, eu acho que esse ponto que você falou, né, da gente não ser ouvinte passivo, nos custa. E o evangelho nos custa, só que ele custou muito mais caro pro nosso Senhor. Sim. E é um privilégio, né? Quando a gente entende que o plano do Senhor para salvar as nossas vidas, para salvar de uma vida de pecado e miséria, se a gente conseguisse entender um pouquinho disso, nós seríamos muito mais gratos a Deus. É verdade. Muito mais. Porque nós já estávamos condenados. A uma perdição eterna. Nós aprendemos isso com o nosso amigo, o apóstolo Paulo. Mas, graciosamente, Deus nos elegeu, nos escolheu
para termos uma vida abundante nele. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, a gente quer andar do nosso jeito. Exato. Não quer viver do jeito que Deus falou pra gente fazer, que é o melhor pra nós. Que é o melhor. Mas a gente quer viver do nosso jeitão. E você sabe, tá voltando ali um pouquinho, tem uma frase que eu separei aqui que eu queria falar, é de um livro do Paul Washer, não é esse aqui é do David Metz, né? Isso. Que é de hábitos espirituais. Tem um outro dele que vai, do Paul Washer, que vai falar sobre meios de graça também. Inclusive, fica aí de dica pra você, só pesquisar ali no Kindle ou na Amazon, meios de graça Paul Washer, que vocês vão achar, que fala assim: como nada pode substituir nosso estudo pessoal das Escrituras, nada também pode substituir o ministério de um pastor piedoso, expondo as Escrituras ao rebanho, que ele pessoalmente conhece. Não é pastor de biblioteca, não, né? Não é pastor de evento, não, de congresso. Como que é? Itinerário? Itinerante. Itinerante. Que viaja, né? Eu não sei se esse pastor tem... O pastor tem cheiro de gasolina, mas não tem cheiro de ovelha. Tem cheiro de livro, mas não tem cheiro de ovelha. Essa mulher tá retada hoje. Eu tô arretada, né? Calma o coração, mulher. Perdão. É o rebanho que ele pessoalmente conhece, a quem ama e serve sacrificialmente. A gente vê isso notoriamente na nossa igreja, né? Negligenciar esse meio de graça é uma marca de imaturidade espiritual e de endurecimento do coração. Então, todas as vezes que a gente negligencia a nossa aproximação com a palavra do Senhor, não o modo pessoal, mas agora no modo de exposição da palavra, porque aquele pastor se preparou. Ele mastigou aquele texto para os ouvintes, para as ovelhas. Deus tratou com ele tratou com ele primeiro. Ele pensou em como ele ia, quais os exemplos ele poderia utilizar ali para entregar para a igreja. Negligenciar este meio de graça é uma marca de imaturidade espiritual e de endurecimento do coração, que é o que a gente tem falado. Você ouviu, mas não fez nada. É como se você tivesse com comichão na orelha. Que é o que a gente leu aqui um pouquinho atrás. Comichão na orelha, não quero ouvir, não quero saber disso, eu quero viver minha vida. Eu vim aqui para ouvir uma palavra que abençoasse a minha semana. Exato. Para me deixar feliz, para me deixar com vontade de viver e vencer essa semana. E não mudar de vida, E não né? mudar de vida. Porque vai me custar. Vai me custar. Nossa, custa. É. Custa. E aí, acho que esse momento solene da palavra, muitas das vezes, acho que tem um ponto de puxão de orelha, até pra mim mesma, eu falo, né? O quanto a gente se atenta. Você comentou de escrever, né? Que você gosta de escrever no curso de doutrina, e tem alguns cultos que você prefere prestar atenção. Sim. Eu preciso escrever. Vocês viram aqui que eu já me distraí com um risco no braço. Não tenho TDAH diagnosticado, mas, né? Ou a minha cabeça tá muito cansada, ou realmente qualquer coisinha me distrai. Então, eu gosto de fazer essas anotações. Mas o ponto que eu queria falar é o quão sério nós temos levado esse momento de exposição. Porque é nesse momento que a gente resolve beber 2 litros de água. Ir no banheiro. Ir no banheiro 3 vezes. Aí não sabe, quando volta já não tem mais o contexto do que o pastor estava pregando. Fica conversando. Aí você escuta. Irmãos, vocês juram que as pessoas não estão ouvindo vocês cochichar, mas eu juro pra vocês, elas estão. Estão. Dá pra ouvir. Ah, mas eu tô falando tão baixinho. Dá pra ouvir. Né? Então, assim, as pessoas conversam, abrem o WhatsApp, vê um negocinho ali no Mercado Livre, né? Tá vendo tudo no celular, menos a Bíblia, né? Eu sei que tem gente que gosta de usar o celular pra anotar, né? Mas sempre aparecem as notificações ali, exato. Né? Então, assim... atrapalha. Vamos tentar até... eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa que desfoco muito rápido. Muito rápido. Então, pra mim, eu preciso anotar. Senão eu fico ali, quietinho. A não ser quando o pastor tá muito acelerado, que às vezes ele vem com tanta informação que não dá tempo de anotar. A minha vontade de falar assim, pastor, pera só um pouquinho, para. Volta naquele outro ponto ali que não deu tempo de anotar. E aí, o que eu faço? Aí eu fico tentando paradinha. Minha cabeça às vezes viaja. Eu falo, volta, foca. Isso, ele tá falando disso. Volta, vou falar disso aqui. Isso, é isso mesmo. Então, tipo, eu tenho que ficar repetindo na minha cabeça. Mas que a gente consiga... Aí fica um apelo, né? Meu pra mim mesmo, mas também pra você de casa. De nós considerarmos esse momento um momento solene.
Sim. E é, né? Porque ele é. Uhum. O Senhor está ali. Né? A pregação da palavra está sendo exposta e é o momento mais precioso Sim. que nós podemos ter, porque é dali que vem a fonte, né, de vida. A fonte de vida e a mudança de vida. Transformação dos nossos corações. Amém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Essa oportunidade que nós temos é maravilhosa. Sim. De poder cultuar a Deus num país livre e poder ter essa oportunidade de mudança de vida. Graças a Deus. De realmente ser mais parecido com Jesus, né? É maravilhoso. Então, olha, se você está num lugar que o Senhor de fato está sendo exposto, né? Que a palavra de Deus de fato está sendo exposta de forma verdadeira, aproveite ao máximo. Sim. Aproveite ao máximo e mastigue, rumine, sabe? A palavra pregada. Acho que isso precisa ficar muito claro, porque a gente ruminando, a gente absorvendo, né? Essa palavra encontrando uma terra fértil no coração, Sim. ela vai germinar, vai florescer, e nos nossos momentos pessoais com a palavra de Deus vão ser muito mais fáceis. Sim. Mais simples de se entender. A nossa vida fica melhor, a nossa compreensão, a nossa cosmovisão cristã aflora. Então, a gente fica mais inteligente, a gente fica mais atenta às coisas de Deus. Sim. E a gente melhora os nossos relacionamentos. Então, essa é a proposta de Deus também. É uma vida abundante, mas não é essa vida abundante que a gente está acostumado a ouvir aí, que é uma vida abundante cheia de dinheiro. Não, é uma vida abundante em Deus, porque você vai se tornar um ser humano melhor. O seu relacionamento dentro do seu lar vai ser melhor. Você vai entender as coisas melhor. Então, melhora a nossa vida. É verdade. Melhora a nossa vida, até nosso convívio. ponto, isso que você falou, né? Às vezes as pessoas falam da prosperidade e tal. O Senhor tem as bênçãos, né? Ele traz as bênçãos da prosperidade para o povo que é obediente à palavra dele. Mas são consequências. Então, são consequências. São consequências de uma vida em não Deus. é a motivação. Isso. Né? Então, isso que você falou para mim, eu achei muito lindo. Nos torna mais inteligentes. Sim. A gente aprende a fazer a escolha certa. Uhum. E isso facilita tanto a nossa caminhada. Eu já comentei aqui, né, com você, que tem filmes que meu marido às vezes assiste e fala, tá vendo? Se fosse crente, não tinha acontecido isso. Basicamente é isso. Se fosse crente, estivesse ali, cumprindo, ouvindo a palavra, se relacionando pessoalmente com Deus através da leitura, talvez estaria num caminho muito melhor, né? Sabendo como trabalhar, como se relacionar e tudo mais. Mas, dona Flávia, agora eu acho que a gente tem que falar de adoração. Eu acredito que não vai dar tempo. Será? Não vai. Será? Não vai. É muita coisa. Tem muita coisa pra gente falar. Tem bastante. Vamos deixar para uma parte 3? Vamos deixar? Gente Explica. do céu. Tem coisa para falar, gente. Coisa para falar, porque assim... Não falta. E eu vejo, fazendo um paralelo com a pregação da nossa igreja, eu vejo o pastor, meu digníssimo marido, pregando e falando tanta coisa, tanto conteúdo bíblico, e às vezes parece que não dá tempo dele falar tudo que ele gostaria de verdade. falar, de explicar. E eu fico pensando o quão privilegiado eu sou de poder ouvir 1 hora de conteúdo bíblico. Porque em muitas igrejas você tem 2 horas de nada. Flávia, deixa eu te contar um negócio. Ai, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu trouxe um visitante para a igreja. E foi muito engraçado, porque foi perto da pandemia. Na época a gente tinha que usar máscara ainda. E aí a pessoa, depois no final do culto, a gente ali, e aí, você gostou? Como que você achou, né? A única frase foi, nossa, é muita informação, né? É muita informação. Eu dei tanta risada, porque você falou, realmente é isso. Ele passa tanta coisa, é tanta coisa. E aí você vai se alimentar, não é suficiente, né? E como ele diz, o tempo não é o nosso amigo. Então aqui nesse podcast, realmente o tempo também não foi muito nosso amigo. Hoje não. Então hoje a gente vai precisar ir para uma partezinha 3. Vamos. Explica essa novidade que a gente está trazendo hoje. Gente, explica pra gente. Seguinte, vocês viram um QR Code aí, piscando. Pisca aí, Everton. Pisca o QR Code. Pisca o QR Code. Aê, piscou. Nós preparamos para você que deseja começar. Eu não sei por onde eu começo a ler a Bíblia, se é pelos evangelhos, se é por Gênesis, se eu faço um devocional, se eu compro um livro, compro o nosso card. A gente preparou um material super legal para vocês.
que é esse material a gente imprimiu até, para vocês verem como ele vai ficar pessoalmente ali na mãozinha de vocês. Mas é um arquivo que vocês estão adquirindo, tá? Por R$13,97. Acertei o preço? Eu botei o preço, não lembro o preço. R$13,97. Você vai receber esse arquivo em PDF e você vai fazer a impressão dele. Ou você pode usar também ele no celular, enfim, da forma como você achar melhor. Mas nesse arquivo vem 12 cards, tá? Com um tema por mês e vários versículos. Então, vamos supor aqui o mês de maio. O mês de maio são versículos sobre esperança. E aqui nós temos do dia 1 ao dia 31, um versículo para você meditar. E aí você pode olhar para esse versículo como uma meditação do dia. Você pode pegar esse card para você decorar o versículo bíblico. Tá? Mês de maio eu quero todos os versículos sobre esperança. Aí você pode falar assim, poxa, Ana, mas eu preciso sobre, sei lá, pecado. O pecado tá em algum outro aqui. Em dezembro, mês. Em dezembro? Não lembro. Deixa eu ver. Aqui, ó, junho. Junho. É porque eu preciso trocar. Troca, amiga. Troca. Você tá no mês de maio, mas você quer o de junho? Faz o de junho. Você quer falar sobre pecado? Tá aqui. Tem todos os versículos, vários, né? Não tem todos da Bíblia, porque são muitos. Mas tem vários versículos selecionados sobre pecado. Então, tem sobre esperança, tem sobre amor, tem sobre fé. E junto, nós também separamos alguns marcadores de Bíblia. Porque a gente adora marcador de Bíblia, né? É verdade. A gente usa bastante, A gente usa muito. Então, você tá lá lendo, quero marcar. Dá um zoomzinho aqui. São versículos bíblicos para você marcar. Tá vendo aqui? Eu vou pegar o card também. Ó, esse aqui é do mês de maio. Foca. Ai, Beridas, não tá focando. Aí, pronto, tá lá. Ó, tem vários versículos. Gente, aqui tá escrito Grace Paper, porque a gente é chique, tá? Então, a gente vai começar a preparar vários materiais. Gente, olha como minha unha tá bonita. Tá linda. Ai, parabéns, Fabi. Unhas feitas para o podcast. Então, a gente vai começar a preparar alguns materiais, assim, para te ajudar a ficar mais próxima da palavra de Deus, a aprender mais. Então, assim, tá muito fofo. Tá muito fofo. Tá lindo mesmo. São materiais incríveis que você pode utilizar para se aproximar mais do Senhor. Versículo pro ano inteiro, tema pro ano inteiro e por apenas R$13,97. Isso aqui, ó, vai numa papelaria e fala assim, moço, quero imprimir, esse arquivo tá no tamanho A3. Aí você imprime, recorta. Eu quero colocar num sulfite. Faz um sulfite em casa, não tem problema. Recomendações. Que aí, para quem quer um pouquinho mais de linguagem técnica, né? Se você quer um material mais durinho, você pode pedir para eles imprimirem numa gramatura um pouco maior. Gramatura é a grossura do papel. Quanto mais alto, mais grossinho o papel fica. Então, existem gramaturas, por exemplo, que o papel não fica assim molenguinha, que geralmente é 300, tá? Ou um offset, sulfite, enfim. Você imprime do jeito que você quiser. Usa da forma como você achar melhor. Você pode fazer isso aqui, reunião de mulheres. Reunião de mulheres. Encontros de oração. Vamos orar e vamos ler a palavra do Senhor. Minha mãe ensinou isso, né? Sobre você ler a palavra do Senhor e orar a palavra do Senhor, né? Pedindo aquilo para sua vida. Então, é um conteúdo, um material muito rico, que agora a gente está compartilhando aí com vocês e teremos mais, né, Fá? Sim, e feito com muito carinho. Com muito carinho, porque isso daí é uma forma de ajudar quem está iniciando, quem quer fazer alguma coisa sozinha, pode fazer em grupo, né? Como a Ana disse, mas dá para fazer também sozinho, lá no seu particular. Então, é muito importante você ter essa afinidade, né, com a palavra de Deus. A gente até deixou algumas recomendações. Deixa eu destruir todo o cenário. Ó, você pode usar como devoção pessoal. Então, separar alguns minutinhos ali pela manhã, né? Momentos de família. Sim. Quero começar um culto na minha casa, um culto familiar, né? Pega lá o cardzinho de janeiro. Enfim, aproveita, estamos terminando o ano. É verdade. Né? Já separa, já prepara o cardzinho para a meta de 2026, você começar a ler a Bíblia. Na verdade, você pode começar agora, né, bem? Começa agora. Não precisa começar em 2026, não. Já começa do mês de outubro. Tá tudo bem começar da metade pro final, com certeza. Né? E estudos em grupos também. Então, acho que até um recadinho que fica aqui, né? Não importa o lugar ou a ocasião. O nosso desejo é que você se aproxime da palavra de Deus. Esse é um dos nossos objetivos aqui, né? Exatamente.
Ficamos por aqui? Ficamos. Nossa, deu todos os recados. Gente, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, seguir comentar. a gente no Instagram também. Exato. Seguir nosso perfil. Exato. Fica piscando também nosso Instagram em alguns momentos, aqui por aqui, em algum lugar da tela. Então não se esqueçam. É um prazer, né, Flá? Sim, pra muito. gente estar aqui falando do Senhor, falando da palavra do Senhor. Acho que são momentos muito preciosos, que nós estamos falando de uma preciosidade muito grande que é o nosso Deus. Sim. São momentos realmente que agregam muito nas nossas vidas, porque a gente está falando do nosso Deus. E o nosso Deus é maravilhoso, poderoso, e a gente ama falar das coisas de Deus. E você que é crente, você deve desejar isso, almejar isso, amar a Deus, amar as Escrituras e ser cada vez mais devotos a Deus, tá? A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida. Até. Tchau, tchau.